Vai viajar ou fazer um intercâmbio para Vancouver? Então assiste esse vídeo antes. Hello people, eu sou Grazi Mazieiro do canal Viaja com Grazi e aqui eu falo de viagem de um jeito real, com escolhas inteligentes e zero frescura. Então nesse vídeo aqui eu vou te contar absolutamente tudo o que eu vivi durante um mês que eu fiquei em Vancouver. Então eu vou te falar sobre transporte, comida, segurança, escola, eu vou te falar sobre o outlet, o que compensa comprar, o que não compensa, enfim, eu vou passar toda a minha experiência aqui para que vocês tenham certeza do lugar que vocês estão indo. Não tem nada pior do que a gente ir para um lugar e não saber como é tudo naquele lugar. E aí eu vou trazer tanto os pontos positivos quanto os pontos negativos, o que eu gostei, o que eu não gostei, tá bom? Então fica nesse vídeo, já deixa aqui o seu like, se inscreve no canal, porque esse canal tá só começando e eu quero postar muita coisa aqui de viagens para você. Então vamos lá, vamos começar com o primeiro tema, compras. Onde comprar, o que comprar, onde ir, o que fazer. Primeira coisa que eu queria falar com vocês é que Vancouver tem muita coisa com preço bom, tá bom? Então você vai lá na Dolorama, anota esse nome aí que em cada esquina de Vancouver você vai ver uma Dolorama. A Dolorama é uma loja imensa onde você encontra desde material de limpeza, materiais de escritórios, você encontra meia, chocolate, calcinha, sutiã, lá tem tudo, é uma loja que tem tudo, sabe? É uma famosa 1,99, mas só que ela junta com uma farmácia, junta com, enfim, ela é um aglomerado de coisas em um só lugar e o preço é realmente fantástico. Então, se você ver alguma coisa barata na Dolorama, já pode comprar, nem precisa esperar para ver se acha algo mais barato, porque lá de fato tem o melhor preço. Outra loja que é importantíssimo você passar se você está querendo comprar roupas, tênis, calçados, agasalhos, enfim, bolsas, até shampoo, condicionador de cabelo, enfim, a loja que eu recomendo chama Winners, tá bom? Muita gente fica apegada com o outlet, mas na Winners é onde você vai encontrar os melhores preços. Como que é a Winners? Para quem conhece a Ross dos Estados Unidos, é uma loja parecida. Então, para poder descrever melhor essa loja, a Winners, ela é uma loja onde ela recebe várias pontas de estoque de várias lojas. Então, lá você vai encontrar marcas como Levi's, né? Que lá eles falam Levi's. Então, você vai encontrar marca como Levi's, Nike, Adidas, Puma, Under Armour. Você vai encontrar Michael Kors, lá também Calvin Klein, você vai encontrar diversas marcas, Tommy também tem coisas lá da Tommy, você vai encontrar diversas marcas que não são aquelas marcas nem tão caras e nem aquelas também tão baratas, então a gente fica aí nesse meio termo, muita roupa esportiva, muitos calçados e a minha recomendação é que você dê uma passadinha na Winners sempre que conseguir, porque todos os dias chega mercadoria na Winners. Você vai hoje, amanhã já tá tudo diferente, tá? E outra coisa, tem que ter bastante paciência, porque muitas coisas estão mais ali tumultuadas, principalmente se você for mais pro final do dia. Então você vai encontrar a loja ali um pouquinho mais bagunçada, mas eu vou te ser franca, eu adoro a Winners e eu tenho super paciência. Então, espero que você também tenha para poder achar tudo que você precisa lá. Já a outra ponta que é o outlet, né? O outlet de Vancouver, ele fica um pouco mais distante, né? Mas nada que 1 hora de metrô você não chegue nele, tá bom? E o que é legal do outlet? O outlet, você chegar cedo, né? Você chegar cedo no outlet e fazer ali aquele cadastro na entrada do shopping como turista, né? Porque ali você já ganha uns vouchers com desconto, tá bom? E ali tem várias lojas, você tem que realmente pechinchar. Tem loja que às vezes um dia não tá no desconto, não tá com desconto, aí você volta daqui uma semana, aquela loja está com desconto maior, então tem que ficar monitorando. Como é um lugar mais distante, né? Não dá para ficar indo sempre, mas é um outlet que realmente também vale a pena. Vou deixar o nome dele aqui escrito aqui embaixo. Vale a pena sim, principalmente se você quer coisas mais caras, né? Um casaco mais robusto, algo assim nesse sentido, lá você vai encontrar. Eu lembro que quando eu fui lá, eu comprei
um mixer de 15 dólares. O mixer, ele é excelente, custou apenas 15 dólares. Então, tem que pechinchar, tem que ir nas lojas que você gosta e ir monitorando. O Michael Kors também estava com preço bom as coisas quando eu fui. Enfim, vale a pena sim no Outlet. Mas para mim, a melhor é o Winners. Eu e meus amigos que eu fiz no Canadá, a gente ia sempre na Winners, porque sempre tinha estoque novo. Sobre os passeios, eu recomendo vocês pesquisarem bastante antes de fazer os passeios, tá bom? Porque há uma variação muito grande de preços. Eu, por exemplo, preferi fechar os passeios que eu ia fazer com a escola, porque a escola tem os ônibus que saem no horário certinho, os ônibus todos seguros, né? Não era nenhum ônibus clandestino ou em mau estado, né? Então, eu recomendo vocês a olharem com cautela o lugar que vocês vão fazer os passeios. Quais os passeios que eu fiz? Então, eu fechei 2 passeios com a escola. Um foi para Whistler. Para quem não sabe, o Whistler é um lugar distante, 1 hora e pouco de Vancouver, mas aonde você tem pista de esqui. Foi simplesmente fantástico. Eu postei no Shorts vários vídeos lá do esqui, então vocês podem ver. Lá tem uma pista, né, de esqui gigantesca. Tem para iniciantes, mas tem também para os avançados. E aí você sobe numa gôndola por 40 minutos, então você vê aquela imagem, né? Dependendo da época que você for, né? Obviamente você vai pegar neve. Eu fui em abril, que já era final de tempo frio, né? No Canadá, mas eu consegui pegar neve ainda em Whistler. Então eu fiz esse passeio, super recomendo. Vocês conhecerem o Whistler, mesmo que não tenha neve, lá tem outras atividades quando não tá no período de inverno, tá? É uma cidadezinha muito charmosinha, super recomendo. O outro passeio que eu fiz foi para Vitória. Vitória é uma cidade lindíssima, toda florida, parece que você tá assim dentro de um filme naquela cidade. Então eu também super recomendo vocês fazerem o passeio para Vitória. Vitória tem um detalhe, você vai de Sea Bus, então você pega uma van, né, da excursão, depois você anda numa balsa e aí você tem uma vista lindíssima. Eu também tenho vídeos lá no short sobre esse passeio que eu fiz para Vitória. Depois vocês vão lá dar uma conferida e deixa o likezinho também, né, people? Então você faz a travessia de balsa e aí chega lá, a cidade é simplesmente apaixonante. É tudo muito lindo lá, gente. Então vale a pena também esse passeio para Vitória. Teve alguns amigos que fizeram outros passeios também, mas que eu fiz foram só esses 2. E aí dentro de Vancouver eu passeei demais, né? Todos os dias, quando acabava a aula, eu e minha turma saíamos para poder procurar alguma coisa para a gente fazer. A gente foi na praia de Kitziliano e aí a gente foi na English Bay, que também tem vídeos no short. E aí a gente fez muitos passeios, porque a gente tinha um cartãozinho, né? Então a gente ia para tudo quanto é lugar, como quem diz, porque já estava pago, né, a passagem. Então vale super a pena vocês programarem cada dia para conhecer um lugar diferente, principalmente para quem vai ficar mais tempo, né, em Vancouver, para vocês conhecerem todo o cantinho ali. Todo cantinho tem algo de especial naquela cidade. Então vale super a pena vocês baterem bastante perna em Vancouver, tá bom? E à noite eu deixava para poder estudar um pouco para a aula do dia seguinte, mas durante todo o dia eu ficava passeando. Então, recomendo vocês fazerem o mesmo. Não é porque tem muitos passeios que são até de graça. Então, às vezes a pessoa pensa, poxa, eu não posso ficar gastando tanto, mas tem muita coisa que dá para fazer de graça. Igual eu tô te falando, você pega um ônibus, vai para um lugar, vai conhecer, você vai para o mercado lá do Granville Island. Então, você pega um ônibus e já tá lá nesse mercado que é super legal. Tem café, tem frutas, tem sanduíches, lá tem um espaçozinho para você tomar seus drinks, tem um donuts lá muito famoso, é uma delícia, vale super a pena. Então lá você tem bastante atividades ali dentro desse mercado. Então foram esses passeios que eu fiz. Tirando isso, eu rodei a cidade inteira. Eu fui nos pontos turísticos de Vancouver, como o Relógio Gestal, como aquele centro de pesquisas que é o Science, que tem uma bola bonita, que dá para você tirar muitas fotos bacanas ali. Tem vários barzinhos ali nos arredores também. Agora,
Uma das atrações que eu mais gostei de Vancouver foi o Stanley Park. O Stanley Park é um dos parques mais bonitos que eu já visitei na minha vida. Além de lá ser enorme, lá é lindíssimo. Você pode alugar uma bicicleta, inclusive lá perto é cheio de lugares, tá? Para poder alugar bicicleta. Tem lojas inclusive de brasileiros lá, então você pode alugar bicicleta e andar pelo parque todinho, que é muito legal. Eu adoro esse tipo de passeio e aproveitei muito. Teve somente uma atração que vi várias pessoas postando e várias pessoas recomendando e eu não fiz e eu vou te explicar por quê. Muitas pessoas falaram sobre a ponte Capilano. Nossa, a ponte é lindíssima, é uma ponte suspensa, né? Que você anda, dá até ali um certo nervoso porque ela é muito alta e balança. Porém, eu não fui na Capilano porque a Capilano é uma ponte paga. E aí eu descobri que existe uma ponte suspensa também, a qual você não precisa de pagar. E essa ponte é a Lynn Canyon. Então fica com essa dica aí para você ir na Lynn Canyon ao invés de ir na Capilano, porque você vai andar numa ponte suspensa do mesmo jeito e não vai gastar com isso. Gostou dessa dica? Então você já deixa seu like aqui para você poder me ajudar a crescer, tá bom? E deixa aqui seu comentário, se inscreve no canal e ativa o sininho e me ajuda. Ainda sobre passeios, também tem um outro parque muito legal, que é o Elizabeth Park. Eu gostei bem desse parque, ele tem uma área gigante e bem bonito também. Eu adoro esses passeios de parques, de lugares abertos. Eu prefiro mais lugares abertos assim do que museus e lugares fechados. Cada um é de um jeito, então eu não visitei museu, eu não visitei porque eu não gosto, tá bom? Se você gosta, depois você dá uma olhadinha na internet para poder ver o que tem de legal com relação a isso, mas eu prefiro lugares abertos. Inclusive tem outro lugar aberto muito legal que é o Canada Place. É um lugar onde geralmente tem aqueles hidroaviões, então é bem legal de você ir visitar, ver o avião pousando ali em cima da água, é bem bonito lá o lugar também. São esses os passeios que eu gostei lá em Vancouver, eu espero poder ter ajudado vocês aí com essas dicas. Sobre a segurança, muita gente me pergunta como que é a segurança em Vancouver. Olha, a segurança em Vancouver, no meu ponto de vista, é uma cidade segura sim. Em Vancouver, principalmente no bairro de Chinatown, é um lugar onde se concentram os homeless, né, que são as pessoas, os moradores de rua. E lá nessa região, realmente você vai se deparar com cenas não tão agradáveis assim. Então, eu recomendo você a fugir desse Chinatown ali, porque realmente é um ambiente mais delicado, sabe? Não que você vá, não que alguém vai te fazer algo, não que vai acontecer algo ali, tá? Pelo menos eu, quando eu passei na região, nada aconteceu comigo, mas é um ambiente onde a gente pode ver mais moradores de rua, pessoas, né, com dependentes químicos, né? Então é bom evitar aquela região. Às vezes você vai passar de ônibus e vai conseguir ver esse tipo de pessoas ali. Mas enfim, eu recomendo evitar essa área. Não que você não vai ver esse tipo de pessoas em outras áreas de Vancouver, tá? Você sim pode acontecer de você se deparar, né, ali com pessoas dependentes químicos ou mesmo moradores de rua. Mas o que importa é que eles não são agressivos. Eles, pelo menos, né, no período que eu fiquei lá, eu não presenciei, não soube de nada que afetasse a segurança da gente. Só para vocês terem uma ideia, tinha vezes que eu saía, né, com a turma da escola, ia para um pub, por exemplo, voltava 10, 11 horas da noite para casa, tranquila, de ônibus ou de metrô, nada acontecia. Interessante também que nos metrôs tem uma plaquinha, né, onde recomenda, se você estiver se sentindo inseguro, tem lá um telefone para você ligar caso você se sinta ameaçada por alguma situação. Mas reafirmo que durante todo o período que eu estive lá, eu não vivenciei nada que abalasse a segurança do lugar, tá bom? Só lembrando que eu fiz esse intercâmbio em 2024, tá, gente? Então, de lá para cá pode ter acontecido, né, algumas mudanças, mas eu acredito que não, porque eu tenho amigos de lá e me parece que continua da mesma forma, tá bom? Sobre o transporte de Vancouver. O transporte de Vancouver é simplesmente fantástico. Você consegue rodar a cidade inteira de metrô ou de ônibus. Eu não recomendo pegar Uber. Por quê? Porque é caro.
tá? Só por isso. Não é que falta segurança, nada disso, mas fica muito caro você rodar de Uber por lá. Então, como o transporte público ele atende super bem e como eu falei que é seguro, né? Você pode voltar aqui a alguns vídeos, você vai ver que é totalmente seguro. Você pode andar de transporte público à noite, de metrô, que não tem perigo, tá? Pelo menos quando eu fiquei, eu não senti medo porque eu não senti essa insegurança. Então, é super tranquilo você andar de transporte público, mesmo você sendo mulher, e à noite, é claro, né? Você tem que tomar alguns cuidados em qualquer lugar, mas vale a pena porque sai bem mais barato. Então, como que você vai fazer? Você tem algumas alternativas, tá? Você pode comprar o Compass Day, que lá o transporte ele é dividido por áreas, é por áreas. Então você tem a zona 1, a zona 2, a zona 3. A zona 1 geralmente atende toda Vancouver. E aí você vai comprar o seu Compass Day. Então você pode usar durante um dia aquele Compass Day. Para quem vai ficar durante um mês, você pode comprar o Compass Month. Esse cartão que eu comprei lá em Vancouver, ele durante os 30 dias ele passou tranquilamente em todos os ônibus que eu andei, em todos os metrôs, tá bom? Todos não, exceto um. Vou te contar. Você tem que ficar muito atento a que zona que você vai ficar e ao cartão que você vai comprar, porque se você comprar um cartão só para a zona 1, ele tem um valor. Se você comprar o cartão para a zona 1 e zona 2, ele vai ser mais caro. Como eu achava que eu não ia precisar ir na zona 2, eu comprei o só de zona 1. Quando eu fui para o outlet que é lá perto do aeroporto, o outlet ele é na zona 2. Então, quando eu passei o cartão, ele travou. Então, o que que eu fiz? Eu coloquei mais crédito no cartão e aí ele passou, tá bom? Então, vocês têm que ficar atento a isso. Outra coisa que vocês precisam ficar atentos é com relação a pagar o ônibus com dinheiro. Não tem troco, tá? O motorista ele não devolve troco, assim também como no México, alguns outros lugares também isso é comum. Então, você leva o dinheiro trocado porque o que você der é o que vai ficar lá, tá bom? Então fica essa dica. E aqui, esse cartãozinho você pega na própria máquina lá na entrada do metrô ou nas lojas 7-Eleven também vendem o cartãozinho o diário, esse daqui geralmente é na máquina mesmo que você compra, é auto-explicativo a máquina, tá? Você vai lá, vai colocar quantos dias você quer, vai pagar com o seu cartão, né? E aí vai cuspir, né? Literalmente vai jogar lá embaixo da maquininha o seu cartãozinho e funciona super tranquilo. Eu recomendo vocês a baixarem o aplicativo e cadastrar o número do teu cartão no aplicativo, porque se você perder o cartão, você consegue bloquear e não perder os créditos que tem nele, tá bom? Eu conheço pessoas que perderam, então fica essa dica aí infalível para você fazer o cadastro do seu cartão no aplicativo, principalmente se você for ficar mais tempo para você não perder dinheiro, tá bom? Então, o transporte público super recomendo, vai para tudo quanto é lugar usando o cartãozinho do ônibus e do metrô. É o mesmo, tá, gente? Para o ônibus e para o metrô. Sobre alimentação, muito se falava do tal poutine. Ah, você tem que comer poutine, é super famoso no Canadá, super famoso em Vancouver. Fui pedir o poutine, nada mais é do que o quê? Uma batata com molho em cima. Isso é o poutine deles. É bom, é gostoso, mas eu criei tanta expectativa para comer o tal do poutine que quando chegou aquela batata parecendo com um molho madeira misturado com molho quinor, não sei te explicar. É gostoso, mas eu achava que era melhor, entendeu? Mas enfim, como é a comida de Vancouver? A comida de Vancouver você encontra de tudo. Você encontra comida asiática, você encontra comida italiana, mexicana, chinesa, brasileira. Tem comida de todas as nacionalidades em Vancouver. Então, se você está com saudade da comida brasileira, você vai encontrar restaurantes brasileiros lá. Tem um restaurante, inclusive, que a gente adorou, que era self-service, que chamava Rio. Uma delícia, pertinho do Central Park, brasileiros, mas a gente também foi em restaurantes japoneses. O japonês de Vancouver, em 2 lugares que a gente comeu, tinha uma qualidade extraordinária, muito diferente do japonês que a gente come aqui nos restaurantes self-service. Claro que tem aqueles restaurantes, né, geralmente de à la carte, né, que tem uma qualidade melhor ali no japonês, enfim.
Eu amei os restaurantes japoneses de Vancouver. Também comi bastante sanduíche, que tinha um preço bem acessível. Com relação a preço, vocês vão achar comida de tudo quanto é valor, tá bom? Então tem restaurantes italianos que o prato é super bem servido, que vocês vão pagar aí 12 dólares canadenses num pratão de comida. Enfim, varia muito do restaurante que você vai escolher. Mas eu não tive dificuldade com a comida de Vancouver. Então tem muita coisa muito parecida com a nossa aqui. Eu experimentei algumas coisas diferentes e gostei bastante da alimentação. Os supermercados, né? Você acha muita opção de sanduíche, de comidas que você pode fazer ali rapidinho. Então, com relação à alimentação, eu achei tudo normal. Outra dica interessante sobre a alimentação em Vancouver: se você sentar em qualquer restaurante no horário que eles chamam de happy hour, que é de 3 da tarde até às 6 da tarde, você pode pedir um cardápio de happy hour, tá bom? Eles vão te dar um cardápio, geralmente eles já te entregam um cardápio de happy hour, mas vamos supor que eles não te entreguem, você pede: tem um cardápio de happy hour? Qual é a promoção que vocês têm nesse horário? Porque diferentemente do Brasil, que geralmente no horário de happy hour tem bebidas, né, em dobro, lá você também tem um preço diferenciado na alimentação. Então você quer comer um sanduíche, geralmente no horário de happy hour você pode pagar mais barato no sanduíche. Não são todos os restaurantes que são assim, mas em todos que eu sentei eu tive essa grata surpresa de ter um preço menor nesse horário entre 3 e 6 da tarde. Então anota essa dica para você não esquecer. Sobre a casa que eu fiquei em Vancouver no meu intercâmbio. Eu já postei também no Shorts algumas coisas, mas eu vou contar aqui para vocês como que foi a casa que eu fiquei no meu intercâmbio e por que que eu escolhi casa de família ao invés de acomodação estudantil. Toda vez que você faz o intercâmbio, você tem essas duas alternativas diretamente pela agência. Ou você fica na casa de família, ou você fica em acomodação estudantil, ou você pode olhar também a hospedagem por conta própria, tá bom? Eu optei pela casa de família inicialmente porque eu queria ter interação com a família, eu queria poder treinar um pouco mais meu inglês, aprender um pouco mais sobre a cultura deles. Só que o que acontece é que a casa que eu fiquei, a família tinha como se fosse uma casa nos fundos, e foi nessa casa nos fundos que eu fiquei instalada. Então eu não tive interação com a família ficava como se fosse uma casa e eu numa casa apartada. Tinha o ponto ruim que eu não ia ter essa interação com a família, treinar meu inglês, mas tinha o lado bom que ela me entregou a chave da casa e eu podia entrar, sair a hora que eu quisesse, porque tem várias casas que as pessoas têm várias regras. Então, olha, você não pode chegar em casa depois de tal horário, você não pode tomar banho depois de tal horário, tá bom? É muito comum que as pessoas não tomem banho depois das 10 da noite para poder não acordar as pessoas que estão dormindo. E isso varia de casa para casa. Então eu achei bom porque eu fiquei com essa liberdade de entrar, sair, comer a hora que eu quisesse. A minha casa ela seria dividida com mais uma estudante, porém durante todos os 30 dias que eu fiquei na casa não apareceu nenhuma estudante, o que para mim foi bom porque eu fiquei com um quarto só para mim e paguei para quarto compartilhado, então eu dei essa sorte. Não é sempre que a gente dá essa sorte, mas nesse intercâmbio específico eu dei essa sorte. E aí lá na escola eu conversava muito com as pessoas e aí teve gente que pegou casas que eram muito distantes, que geralmente no contrato não fala que casa que você vai ficar, só fala que pode ficar até 1h30 ou 2 horas da escola. E aí eu dei muita sorte que a minha casa ficava ali a uns 25, 30 minutos da escola, né? Eu pegava um ônibus e ia direto para a escola. Então, a casa que eu fiquei, eu gostei bem, as pessoas foram muito educadas. Eu peguei com a alimentação incluída dentro da casa. Então, todos os dias, na hora que eu chegava à noite em casa, tinha lá uma janta para mim, né? E aí a moça ia perguntando o que que eu gostava de comer. De vez em quando ela colocava algumas coisas que eu não gostava. Aí eu mandava um WhatsApp para ela, porque ela trabalhava o dia inteiro fora, era enfermeira. Então, eu mandava um WhatsApp falando que eu não gostava daquilo ou que eu preferia tal coisa. Aí ela fazia, mas também não é toda família que é assim não, tá bom, people? Tem famílias que você vai comer o que ela fizer de comida, e aí que tá. Teve colegas que ficaram em casa de família, que a família comia comida muito gordurosa, então isso varia muito, você tem que realmente dar sorte.
Hoje, se eu fosse fazer um intercâmbio, eu não ficaria em casa de família novamente. Eu pegaria acomodação estudantil. Eu fui na acomodação estudantil que minhas amigas ficaram em Vancouver e achei simplesmente fantástico. Tudo novinho, tudo limpinho. Você compartilha quarto com outra pessoa de muitas vezes de outra nacionalidade, então você consegue ali também fazer amizades com pessoas de outro país. Hoje eu não pegaria novamente casa de família, mas foi por conta disso, porque eu não tive interação com a família. Mas se eu conheço pessoas que tiveram muita interação com a família, que inclusive depois que saíram do país continuaram mandando mensagem uns para os outros, né? As pessoas vieram também no Brasil visitar, então isso varia muito, mas enfim, a casa que eu fiquei foi muito boa, era bem localizada, próximo a comércio, próximo a ponto de ônibus. Eu só não tive realmente essa interação com a família e, como eu disse, teve o lado bom e o lado ruim. Mas hoje eu não pegaria de novo casa de família por esse motivo. Mas não quer dizer que o que aconteceu comigo vai acontecer com você, tá bom? Sobre a escola, qual escola que eu estudei, como que eu fiz para escolher, o que que eu achei da escola, então vamos lá. A escola que eu fiquei, tá aqui embaixo o nome dela, chama ILEC. A escola ILEC, ela tem 3 campos, se não me engano, só em Vancouver. Porém, o que que acontece? O que que eu achei da escola? Eu achei uma escola ótima. Eu peguei o curso, que é aquele curso intensivo, ou seja, eu tinha aulas na parte da manhã, mas tinha aulas na parte da tarde também. Então, acabava que eu ficava um período maior na escola. A minha aula da tarde era uma aula mais interativa, uma aula mais descontraída, que eu gostava muito dessa aula da tarde. Então, para quem está na dúvida aí, se pega só metade part-time, né? Só um período da manhã, ou se pega esse extensivo, eu acho interessante sim pegar o extensivo, tá bom? Mas isso vai de cada um, porque acaba que também que fica um pouquinho mais caro, né? Você estudar por mais horas. Sobre a escola, o que que eu achei? Tem várias escolas de idioma, né, em Vancouver. Por que que eu escolhi a ILEC? Porque ela tinha um custo-benefício ali, ok. Porém, eu voltaria e estudaria na ILEC? Não, não estudaria. Por que, Grazi? Mas como assim você gostou, mas não voltaria a estudar? Eu não estudaria porque eu achei uma escola muito grande, onde a gente tem mais opções de brasileiros. E acaba que isso afeta para quem está querendo realmente aprender outra língua. Eu fiz uma amizade lá com vários brasileiros e depois fica difícil, né? Você desvincular. E na verdade eu gostava também, porque fiz uma turma muito gente boa. Mas hoje, se eu tiver que fazer outro intercâmbio, eu não escolheria uma escola que tem muitos brasileiros, tá bom? Teria opção de eu não fazer amizades com brasileiros, tá bom, gente? Eu não tô falando assim que a culpa é da escola, tá bom? Mas existem outras escolas, por exemplo, menores, que tem menos brasileiros, né? Eu fiz amizade nos passeios que eu fiz, inclusive eu vou falar daqui a pouco sobre os passeios, de pessoas que estavam em outras escolas e que tinha 1, 2 brasileiros no máximo dentro da escola. Então, é só esse o ponto de atenção, mas a escola atendeu todas as expectativas no quesito de horário, cumprimento de horário, cumprimento de matérias. E aí, só um parêntese interessante que talvez vocês possam não saber. A maioria das escolas de intercâmbio, elas aceitam alunos a cada segunda-feira. Então, toda segunda-feira tem alunos diferentes dentro da sua turma. Do mesmo jeito que você também chega para começar na escola numa segunda-feira. E aí vai ter gente que já está lá naquela sala há mais tempo, vai ter gente que está chegando. Aí você passa uma semana, chega gente nova na sua sala. Tem gente que muda de nível. E aí, como que funciona? Você entra na sala numa segunda-feira. Daqui a 2 semanas, você tem um teste para poder avaliar se você pode subir de nível ou não, tá bom? Eu entrei na escola no nível intermediário. Como eu fiquei só um mês, eu não saí do nível intermediário, tá? Mas poderia ter saído, mas eu não fui aprovada na prova que eu fiz para poder subir de nível, tá bom? Então eu entrei no intermediário e permaneci no intermediário. Teve pessoas da minha sala que subiram, né? Teve pessoas também que entraram naquele nível e acharam difícil o nível e aí pediu para poder fazer um downgrade, né? Descer um pouco o nível. Então isso você vai sentir na hora que você
você chegar na escola, na hora que você vê como as outras pessoas conversam, se você está entendendo, porque não adianta nada você falar que está num nível avançado, por exemplo, e não está entendendo nada da aula. Então, você tem que entrar no nível que você vai aproveitar, né, o seu dinheiro, né, que você gastou para estar lá, e aproveitar para você também se sentir confortável em falar, confortável. Então, se o seu nível é básico, entre no básico. Se o seu nível é intermediário, vá. Não tente avançar os níveis só para poder falar que entrou em tal nível, não, porque chegar lá vai ser pior para você, tá bom? Então, para fechar esse vídeo que eu contei tudo sobre Vancouver, eu agora vou trazer o que eu gostei e o que eu não gostei de Vancouver. O que eu mais gostei? Eu gostei porque você tem muita coisa para fazer. Você pode ficar lá 30 dias que é capaz que você não conhece tudo que você teria para conhecer. Então tem muitas atrações que eu gosto, tem muitos parques, tem muita atração que você pode fazer de bicicleta. Então eu gosto muito dessa pegada. Então eu adorei Vancouver por isso. Todo dia você tem coisa para fazer, tá bom? O que eu não gostei em Vancouver? Eu não gostei porque eu achei que é uma cidade, por ter algumas drogas liberadas, eu não gosto de drogas, de cigarros, de nada disso. Então, vira e mexe, você sente um cheiro assim, sabe? De umas coisas que você não gosta. Então, essa parte dos homeless e desses cheirinhos que eu não agrado foi uma coisa que eu não gostei em Vancouver. É claro que não é em todo o bairro que você vê isso, mas para quem está ali na região central, você vai ver sim muito disso. Então, essa foi a parte que eu não gostei de Vancouver. Então eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, porque eu fiz aqui um apanhado de coisas sobre Vancouver. Deixa aqui o seu like, se inscreva no meu canal para que você não perca nadinha por aqui, people. Até mais!